Bom dia, meus irmãos. Muito bom dia. Por favor, vão tomando seus assentos. Ok. Hoje, essa manhã está especial para ficar tranquilo, né? Olha, não está tanto frio e nem calor, tá agradável. Então vamos aproveitar esse tempo gostoso para aprender um pouco mais desta série que estamos desenvolvendo aqui todas as manhãs de domingo. Hoje é a 6ª aula da série. É importante que todos saibam que as aulas, elas derivam de um livro, tem o mesmo nome das aulas, né? Um membro de igreja saudável. E hoje o assunto é um membro comprometido. Todo membro de igreja saudável deve ser um membro comprometido, tá bom? Mas antes eu quero orar, colocar diante do Senhor esse tempo, para que Ele nos abençoe, que o Espírito Santo de Deus abra nossas mentes, nos ajude a captar aquilo que Deus tem para nós e, sobretudo, nos dar disposição para aplicar isso no dia a dia. E também para mudar alguns conceitos que a gente ainda não tem firmados a respeito desse assunto, tá certo? Então oremos. Bendito eterno Deus, muito obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado porque o Senhor renovou as misericórdias na vida de cada um aqui que está presente e também daqueles que são seus. Pai, louvado seja o Senhor em todos os aspectos. Lembramos aqui, ó Deus, do teu amor maior por nós. Obrigado por Jesus. Obrigado por este país em que vivemos, que até aqui podemos abrir então as portas para aprender do Senhor. Ó Deus, obrigado por isso, mas ao mesmo tempo conserva isso, ó Deus, porque isso é importante para nós, é importante para o crescimento da igreja, é importante para o reino do Senhor. E nós agradecemos, ó Deus, porque temos esse privilégio. E entregamos em tuas mãos todo esse tempo, clamando pela ação do teu Santo Espírito em nós, para que realmente possamos aprender conforme o teu querer. Em nome de Jesus oramos, amém. Muito bem, podem entrar o pessoal que está à porta aí. Vou começar apresentando para vocês aqui. Então, o nome todo da aula é um nome grande, né? Um membro de igreja saudável é um membro comprometido, e nós vamos tratar como um membro comprometido, tá certo? Para ficar mais fácil. Eu quero apresentar para vocês o pensamento onde o autor traz de um jovem. E aqueles que podem acompanhar, podem estar atento ali. E este pensamento é de um jovem, que, pelo que relata aqui, coisas tão simples, deve ser um crente. Ouçam então o que disse esse jovem a respeito da igreja evangélica de maneira geral. E eu queria que vocês analisassem que essa atitude dele e esses pensamentos que ele tem, e para que a gente possa então refletir a respeito. Diz ele: quando concluí meus estudos de ensino médio, comecei a visitar igrejas. Eu amava a Deus e tinha grandes sonhos a respeito da maneira como eu desejava servi-lo, mas não achava razões pelas quais eu deveria envolver-me numa igreja local. Eu achava que sabia tudo o que devia saber a respeito da igreja e não ficava impressionado. Muitas igrejas me deixaram chocado como igrejas ultrapassadas e insensíveis.
devia haver maneiras melhores e mais eficientes de realizar grandes coisas para Deus. Aqui é apenas algo que é para você refletir, mas o que eu quero me ater mesmo é que pensamentos como este jovem, muitas pessoas de maneira geral têm. Pensamentos que refletem um pouco de desculpas para não se comprometer com igrejas. E aí eu queria, então, nesse momento, esquece agora o que nós lemos, e eu queria conversar um pouco com vocês, para que me dissessem, por favor, me ajudem com o microfone, o que vocês acham que certamente seriam desculpas para o não envolvimento na igreja. Quais seriam as desculpas que geralmente nós recebemos de algumas pessoas para não se comprometer? Muita gente fala que dentro da igreja se pega muito no pé. Muito no pé. Eu acho que desculpa não falta para o brasileiro, né? Porque criatividade o brasileiro nasce. Então, a pessoa que não se sentiu tocada pelo Senhor, tudo torna-se desculpa mesmo, sabe? Idade, timidez, enfim, tem... Uhum. Quem mais? O que vocês acham? Desculpas? Sim, lá atrás. Por favor, meu irmão, contribua aí. Uma das que eu mais escuto quando falo com qualquer pessoa não evangélica é: você vai lá para dar dinheiro para pastor? Não entendi, meu irmão. Você vai lá para dar dinheiro para pastor? Ah, sim, verdade. Uhum. Eu acho que é comodismo mesmo. Comodismo. Mais alguém quer contribuir? Sim, Cosme. Eu acho que hoje é a concorrência mundana, a atração para os jovens, principalmente agora no século, nesse ano, aqui no Brasil principalmente, a concorrência, as atrações do mundo tiram o foco dos jovens da igreja. Certo, ok. Sim. Acho que duas coisas, Elias. Uma é a minha falta de compromisso, porque outras coisas me atraem mais, né? Então eu não quero ter compromisso de vir para a igreja. E também o pecado do outro, né? Então é o meu pecado de dar prioridades a outras coisas, e o pecado do outro às vezes acaba, eu coloco aquilo como uma barreira, né? Certo. Conviver com pecadores. Ok. Gente, temos várias desculpas, né? E só para vocês entenderem que são várias, vejam só. Olha lá. Igreja é algo secundário. Né? Fora de moda. Ah, lá nos anos tal era legal, mas agora... Ineficiente. A igreja é um obstáculo. Ah, se eu for para estudar a Bíblia de manhã no domingo, como é que eu faço para sair com a minha turma de manhã para caminhar, para estar fazendo os meus exercícios físicos e outras coisas mais, certo? Não é importante. Não tem importância, eu não considero isso. Alguns acham que é uma relíquia espiritual. Igreja, nossa, é algo do passado. Um obstáculo à liberdade. Um obstáculo à liberdade e algo também frustrante. Ah, não dá, não aguento mais ouvir aquilo lá repetidamente e tal, porque Jesus e tal. Tem pessoas que pensam assim. Mas nós vamos andar com a aula e vocês vão ver que realmente algumas pessoas têm essa dificuldade, e nós vamos ver também termos bíblicos daquilo que nós defendemos a respeito de membresia, tá? E as razões para a existência dessas opiniões quanto à membresia na igreja são muitas também. As razões disso, tá? Vejam só.
E vou passar rápido aqui porque a lista é grande. Indiferentes, pessoas que são indiferentes. Tanto faz ou ser ou não ser membro. Não importante ou prioritário. São ignorantes a respeito. Não consideram a visão bíblica. Por que eu tenho que olhar na Bíblia para saber dessas coisas? Contestam tudo aquilo que é apresentado biblicamente. Pessoas também são indecisas, são independentes, cristãos solitários. Não, eu sou crente, eu amo a Deus, mas está sozinho, largado, está solto, vivendo a igreja, às vezes, na sua própria casa, alguns, né? E também acham uma sobrecarga. Eu vou ser cobrado, eu vou ser vigiado. Não querem intromissão em suas vidas. Eu não quero palpite. Só gostam de consumir. Ou eu estou passando rápido aqui? Estou certo? Ah, ok. E são também, outros também gostam de, não só gostam de consumir, e outros são tardios em comprometer-se. Não, eu vou, quem sabe ano que vem. Não, eu sei, eu não me acho assim na condição de contribuir. Não, olha, eu não aprendi tanto, tal, vamos esperar mais um pouco. E outros são saudosistas com a igreja do passado. Sabe o que é? É que quando eu me converti lá atrás, tinha uma igreja, aquela era a igreja. E eu sou membro até hoje lá. E para eu ficar membro numa outra igreja vai ser complicado, parece que eu estou traindo a igreja onde eu nasci. Tem gente que pensa assim. Muitos daqui podem achar, nossa, é isso? É verdade. Então, muitas desculpas para não se comprometer. Então, todas essas perspectivas quanto à igreja local, elas precedem do mesmo problema. Falha em entender ou assumir seriamente o propósito de Deus para a igreja local, que ela seja central à vida de seu povo. Certamente é isso. As pessoas não se tornam membros comprometidos de igreja e, por consequências, cristãos saudáveis, porque não entende que esse compromisso sério é exatamente o meio pelo qual Deus tenciona que seu povo vivencie a fé e experimente o amor cristão. Ele talvez não entenda isso. E esta questão aqui de que Deus tenciona, Deus está trazendo a cada um desses um ensinamento melhor, um entendimento melhor. E podem crescer na fé de uma melhor maneira. Mas afinal, ser membro de uma igreja é uma ideia bíblica? É uma ideia bíblica? É isso mesmo? Vocês têm certeza disso? Olha, tem muita gente que diz que sim. Olha, Sabe por que eu fiz essa interrogação aqui? Porque muitas pessoas que passam por aqui falam assim, eu não vi nenhum momento lá na igreja dizendo assim, olha, vai ser membro de uma igreja que é bom para você. Não existe nenhuma versão bíblica que traz algum tópico dizendo assim, sobre membresia. Não existe. Mas uma coisa é certa, meus irmãos. Quando pessoas deparam, então, pela primeira vez com essas questões, quando eles aprendem que membresia tem uma responsabilidade, tem direitos e deveres, eles já ficam com o pé atrás. Não, espera aí. Me mostra na Bíblia. Até então, não acreditavam na Bíblia, mas agora me mostra na Bíblia, eu quero ver isso. E é importante que a gente considere essa condição para ensinar essas pessoas que em todo
em todo o Novo Testamento, principalmente, tudo aquilo que se refere à igreja traz essa questão da membresia. Tá aí, nós vamos aprender a respeito disso mais para frente. Vou trazer algo assim específico a respeito, tá bom? Muito bem. Começa aqui, ó. Nós temos ordens essenciais na Bíblia, nas Escrituras, para a igreja local, e que poderiam, e que perderiam, inclusive, perderiam o significado de igreja sem um conceito operacional de membresia. E estas ordens essenciais, a primeira delas é liderança eclesiástica. Existe uma liderança. Em todo o tempo, em todo o ensinamento do Novo Testamento, está ensinando a respeito da liderança. Jesus chamou homens para liderar. Jesus foi um líder. E aí nós vemos então que temos as qualificações dos líderes, tá? E onde tem qualificações dos líderes, porque existem os líderes, e onde existem os líderes, existe uma comunidade, que tem aquele que lidera e aqueles que são liderados, tá certo? Então vamos ver lá. Eu acho que é importante a gente ler a respeito disso, para que a gente também tenha uma noção de algumas cobranças sérias, algumas exigências sérias, que são feitas para os líderes. 1 Timóteo 3. É longo, tá? Mas eu vou ler até o 7, de 1 a 7. De 1 a 7. Vou pedir para uma pessoa que poderia me ajudar com a leitura, pudesse vir à frente aqui, pegar um microfone, se possível. Cosme, ok? Você faz favor, Cosme? Fica aqui mais perto, porque nós temos muitas leituras, e eu vou pedir para que você me ajude nisso. Pode ler, então, de 1 a 7, por favor. 1 Timóteo 1 a 7. Esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele, com toda a dignidade, pois, se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. E as condições continuam, tá? Vai até o versículo 16. Gente, entenda isso. Então, esse líder deve estar dentro desses propósitos, deve estar atento àquilo que a palavra de Deus nos ensina a respeito de liderança. Vamos lá agora para Tito 1, de 5 a 9. Tito 1, de 5 a 9. Por favor, pode ler. Não tem problema, pode. Isso, ajude aí, irmão. Posso ler? 1, de 5 a 9. Tito 1, 5 a 9. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo para levar... Não. 1, 5.
Tito 1, 5 a 9, desculpa. Tito 1, 5 a 9. A Não, razão de tê-lo Tito deixado... 1, de 5 a 9. Ok. Pode Isso, ser. então bom. 1, de 5 a 9. A razão de tê-lo deixado Isso. em Creta foi para que você pudesse, em ordem, o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu o instruí. É preciso que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher, e tenha filhos crentes que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. Por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível, não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem ávido por lucro desonesto. Ao contrário, é preciso que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, tenha domínio próprio e apegue-se firmemente à mensagem fiel, da maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Muito bem, meus irmãos. É bem fina, né? É muito difícil. Você olha para isso e fala, puxa vida, ó, não é fácil para os líderes. Mas essas instruções são para todos os cristãos. Tá? Tá certo? Então aqui é exatamente para aquele líder que vai estar à ponta, lá em cima. Ele deve observar isso. Agora, quando tem-se então esses líderes, que a questão aqui é que nós precisamos entender que numa igreja, a pessoa deve identificar então os seus líderes e entender que ele deve se submeter a esses líderes e olhar para esses líderes e perceber, estar atento a respeito da sua vida. Isso é claro, mas as instruções bíblicas são para todos nós, tá certo? A igreja deve estar atenta a essas questões. Por quê? Porque são saudáveis, são importantes para a vida cristã. Esses mandamentos de obediência e submissão aos líderes, quanto também ao pastoreio, quanto ao ensino. E lá em Hebreus 13, 17, por favor, lê para a gente, que vai falar a respeito disso. Hebreus 13, 17. Hebreus 13, 17. Isso, por favor, meu irmão. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Portanto, meus irmãos, não há membresia identificável se não há líderes para liderar. A submissão à autoridade desses líderes não faz sentido se os líderes não são responsáveis por um grupo e esse grupo não está, em alguma maneira, ligado aos líderes. Então, existem líderes e liderados, por isso que tem que haver um controle deste grupo, desse relacionamento, tá certo? E aí vai, então, outra ordem essencial, a disciplina eclesiástica. A disciplina eclesiástica, o apóstolo Paulo, ele instrui aos corintianos, para alguns aqui, a expulsarem de sua comunhão um homem envolvido num pecado sério, grave, de imoralidade sexual. Está lá em 1 Coríntios 5, 9 a 13. 1 Coríntios 5, 9 a 13. Isso, por favor, meu irmão. Já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais,
Com isso, não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, aos ladrões ou aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair deste mundo. Mas agora estou lhes escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês nem devem comer, pois, como haveria eu de julgar os de fora da igreja, não devem vocês julgar os que estão dentro? Deus julgará os de fora. Expulsem esses perversos do meio de vocês. É muito importante aí, porque há uma instrução aqui a respeito daqueles que convivem no meio da igreja. Se há alguém aqui que está em pecado sério, que precisa ser tratado e que não quer tratar, que não se arrepende, a liderança dessa igreja deve apontar e tratar desse pecado. E, se for o caso, se essa pessoa não vier a se arrepender e acertar, a orientação aqui, olha, é melhor vocês expulsarem ele do meio de vocês. E ele ainda insiste aqui na instrução, falou assim, olha, não estou falando que é a respeito do que estão de fora, é só o que estão de dentro. Então, há aqui uma administração daquelas pessoas que estão debaixo deste algo tão importante chamado igreja. E nós precisamos preservar aqueles que estão aqui, instruindo aqueles que estão nessa condição a se acertar. Ah, não quero se acertar, então olha, aqui não é o seu lugar. Mas também tem outras orientações a respeito. Vejam só, Mateus 18, 15 a 17, por favor. Esta é a instrução do Senhor Jesus. Mateus 18, 15 a 17. Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele ouvir, você ganhou seu irmão. Mas se ele não o ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Digo-lhes a verdade, tudo... Ok, até aí. Ok. Muito bem. Vejam que essas orientações, meus irmãos, todos nós aqui conhecemos, e nós temos que sempre bater nestas instruções. Sabe por quê? Porque, às vezes, alguns de nós pensam que essas instruções é para o pecado, aquele pecado que parece que é grande, como se existisse tamanho de pecado. Não, essas orientações aqui para simples, para as coisas mais simples que existem no nosso meio. Gente, nós somos humanos, somos pecadores, trombamos aqui no corredor, trombamos, pensamos diferente em algumas coisas, às vezes ofendemos os irmãos por coisas pequenas. Estas instruções aqui é para todas essas coisas. E é interessante que a instrução é muito clara. Pastor, olha, eu estou chateado, pastor. Chateado, sabe por quê? Porque, opa, peraí, minha irmã, não é comigo. Vai com a pessoa que te ofendeu. Olha Mateus 18. Insistentemente nós temos orientado pessoas, às vezes nós não podemos ouvir coisas aqui. E assim entre todos, não é só a liderança, mas na igreja como um todo, nós precisamos aprender, meus queridos. E pensem vocês que isso não acontece. Acontece. Essas 2 últimas semanas, assim, eu tive que segurar alguns assuntos sérios. Falei assim, Eliette, espera aí um pouquinho, vamos resolver isso aqui, espera um pouquinho só. Vamos levar de volta para a pessoa, conversar com aquela lá, para ver se realmente é verdade, se não é. Ai, mas e não vai? E não vai. Gente, é difícil mesmo, mas só que quando você começa a passar para a segunda pessoa, você está se comprometendo, vira fofoca. Então, essas instruções aqui existem nesse meio. E quando as pessoas, às vezes, que não querem se comprometer e entendem isso aqui, opa, isso aqui não dá para viver, não. Vão ficar no meu pé. Não é verdade? É assim. Então, desistem, às vezes, de participar de igreja, porque a igreja, ela está atenta a essas coisas. Gente, não são todas igrejas, infelizmente. Essa atenção aqui
para Mateus 18, muitas e muitas igrejas negligenciam e, olha, e caem num buraco e vão caminhando para lugares terríveis, porque não lidam com as coisas pequenas. Então, as grandes, então, muito mais difíceis. Seguindo, outra ordem essencial aqui. Mantendo listas e votação. Há uma evidência, meus queridos, que ela é uma evidência meio tênue, de que a igreja primitiva mantinha listas associadas aos seus membros. Mas vamos ver lá uma delas, que é 1 Timóteo 5:9. 1 Timóteo 5:9. Primeiro Timóteo 5:9. Por favor. Nenhuma mulher deve ser inscrita na lista de viúvas, a não ser que tenha mais de 60 anos de idade, tenha sido fiel ao seu marido e seja bem conhecida por suas boas obras, tais como criar filhos, ser hospitaleira, lavar os pés dos santos, socorrer os atribulados e dedicar-se a todo tipo de boa obra. O que nós lemos aqui é uma instrução. Está instruindo de como que deve proceder a respeito dessas viúvas. Quem não pode estar na lista. São orientações. Por isso, fala, opa, peraí, então, olha, faz sentido a igreja caminhar com essas instruções a respeito de membresia. Porque membresia é a questão de comprometimento. A partir do momento que as instruções vêm para nós, através da palavra de Deus, nós repassamos, ensinamos, e a igreja então começa a caminhar. Ela tende a caminhar, mas em alguns momentos acontecem desvios, que cabe então à liderança, às vezes até da liderança de célula, de orientar e falar, opa, peraí, não é por aqui, meu irmão, olha, minha irmã, olha, não é por, olha, vem cá, vamos conversar a respeito disso. São orientações que são dadas, e essas orientações realmente são bíblicas, ok? Vamos lá. A maioria dos cristãos votou. Tem um versículo na Bíblia aí que dá a entender a respeito da questão da maioria. Por favor, leia para mim, Cosme. 2 Coríntios 2:6. Segunda Coríntios 2:6. Isso. A punição que lhe foi imposta pela maioria é suficiente. Aqui, na carta de Paulo, ele está falando e orientando esses irmãos a respeito do perdão ao pecador. Tá? E ele ainda insiste, para a gente entender melhor, veja lá o 4. Pois eu lhes escrevi com grande aflição e angústia de coração e com muitas lágrimas, não para entristecê-los, mas para que soubessem como é profundo o meu amor por vocês. Paulo está aqui pisando em ovos em relação aos pecados de imoralidade nessa igreja. E aí ele fala a respeito disso aqui. A punição que lhe foi imposta de pessoas que estão dando problemas a respeito desses pecados. Que possivelmente seja aquele pecado que nós que nós mencionamos, que de imoralidade sexual, que é grande demais, é triste demais para a igreja conviver com aquilo, que era o quê? Um irmão da igreja tendo relacionamento dentro da família, com sua madrasta. Era exatamente isso, e é relatado. Onde há instrução depois, ó, tire essa pessoa do meio de vocês. Não dá para conviver. Então, Paulo, ele continua escrevendo aos Coríntios e aqui dá esse entendimento. Então, a punição que lhe foi imposta pela maioria é suficiente, entendendo que todos concordaram com aquilo.
E quando todos concordam com um determinado assunto, é sinal de que a igreja está organizada, que a igreja está trabalhando em favor dos seus membros. Sim. Você vai falar sobre o perdão, né? Sim. E aí? Pode falar. Não, no 6 fala, basta-lhe a punição pela maioria, de modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Ok? É isso mesmo. Porque quando há o arrependimento, porque na instrução lá não aparece se ele se arrependeu ou não, mas quando há arrependimento, trata-se do pecado, devemos perdoar sim, e recolocar no meio do convívio, tá? É por isso que essa sequência, mas bem observado, tá bom? Ok, vamos seguir a mais algumas ordens essenciais. A essência da membresia, o amor comprometido. O Senhor Jesus Cristo mesmo, ele especificou uma marca, e essa é a grande marca de várias outras marcas. Mas esta marca, ela definiu o comportamento de todos os seus discípulos e do próprio Cristo. Vamos ler a João 13, 34 e 35. Muitos já sabem até de cor, né, esse versículo. João 13, 34 a 35. João 13, 34 e 35. O novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Esta é a instrução, meus irmãos. O amor. Às vezes, nós pecamos em relação a isso. Nós não tratamos com amor. O Senhor Jesus deu o exemplo, e Ele mesmo manda que ame a Deus e ame ao próximo. E essa marca, ela é distintiva realmente para um discípulo de Cristo. Amor semelhante ao que Jesus exerceu aos seus seguidores. Quantas vezes Jesus deparou com pessoas que não estavam abandonadas, tristes, doentes, e ele teve compaixão? Quantas vezes Jesus teve que interromper certa situação e ensinar os seus discípulos que o caminho é pelo amor? Um cristão saudável, ele também deve ser alguém que está comprometido em expressar esse tipo de amor. O melhor lugar para expressar esse amor, meus irmãos, o melhor lugar para que a gente possa estender isso e demonstrar isso é na assembleia, é no convívio. É aqui que nós podemos sentar do lado, é aqui que nós podemos conversar uns com os outros, é aqui que você pode abrir a tua Bíblia e trazer algo para alguém. Antes de iniciar essa aula, estava chegando algumas pessoas, tinham 3, 4, 5 pessoas. Aí entra uma pessoa ali e fala assim: pastor, eu orei por você hoje. É amor. É amor. Às vezes nós estamos acostumados a esse negócio, eu vou orar por você e tal, mas a oração é importante para cada um de nós. E eu já fiz o meio de campo, né? Falei assim, muito obrigado, porque realmente eu precisava dessas suas orações hoje. Então, isso e essa prática do amor, ela tem esse elo, essa efervescência, aqui nesse meio. Se nós estivéssemos num outro ambiente, é complicado. Tá? A gente tem que exercer o amor, sim, mas aqui é o melhor lugar. E quando eu falo aqui, a extensão, tá? A extensão da igreja, na sua casa, quando acontecem as suas células, os grupos e tudo mais. É muito mais fácil quando a gente está no meio de irmãos do que no meio de pessoas difíceis. Embora temos que conviver com todos,
Mas, gente, o amor, ele deve ser exercido na Assembleia, é nesse ambiente aqui, a igreja local. Vamos ler Hebreus 10, 24 e 25, e aí a gente sai para o cafezinho, tá bom? Por favor. Hebreus 10, 24, 25. Hebreus 10, 24, 25. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Amém? A frequência fiel à igreja está associada em estimular uns aos outros ao amor e às boas obras. A igreja local é o lugar em que o amor demonstrado de maneira visível e convincente entre o povo de Deus. É o lugar em que o corpo de Cristo é mais claramente apresentado ao mundo. Sabe por quê? Porque o mundo olha lá esse amor de alguma forma, puxa vida, eu quero esse ambiente para mim. Eu quero conhecer isso. E assim, então, se aproxima de Cristo. Ok? Vamos tomar o café e a gente retorna, por favor. Retomamos, então, a segunda parte dessa aula. Vamos lá. Ok. Na continuação aqui, meus irmãos, dessa aula, vamos ver como que uma membresia comprometida se expressa. Pode pegar, por favor. Ok? A membresia comprometida se expressa quando esses membros frequentam regularmente a igreja. Mas como é que você mede isso? É difícil expressar isso, tá? Mas entenda, das programações principais, você deve estar sempre. Ah, mas tem impedimento? Sim, não estamos discutindo isso. Mas a igreja, ela oferece, está aqui, e ela entende que é importante para a igreja, então você deve estar presente. Ah, mas eu vou aos cultos todo domingo. É insuficiente. Mas não tem desculpa, você precisa se esforçar. Eu entendo que às vezes não dá para marcar carteirinha, tá? Mas precisamos estar atento a isso, e é importante que você frequente regularmente. Então, esse é o primeiro e o mais importante ministério de todo cristão na igreja local. Estar presente, ser conhecido. Aqui eu peço para que vocês entendam que os membros devem se interagir de alguma maneira, que você também ajude os mais difíceis, as pessoas que têm dificuldade, às vezes até de se abrir, são mais acanhados, tá? Se achegue a eles, busque conversar com eles, vai atrás, ligue, enfim, dê oportunidade para que essa pessoa também se interaja no meio da igreja. Então, esse é um esforço de cada um dos seus membros. Nós devemos entender que cada um é responsável pelo outro nessa questão de relacionamento. Tá? Ser conhecido, ser ativo. Tá? E aí, nós lemos lá em Hebreus 10, 24, 25, a respeito de que devemos o quê? Alguém lembra que nós lemos aqui? Congregar. Não deixais de congregar como convém. Tá certo? Então, são essas as maneiras de tornar o amor cristão visível. Porque eu encontro, às vezes, pessoas que falam assim,
cadê aquela irmãzinha? Cadê aquele irmãozinho? É verdade. Isso também nos ajuda como líderes, tá? Mas aquela irmã que sentiu falta, por favor, se sinta, de alguma forma, não obrigada, mas por amor, e ligar a pessoa e falar, olha, senti tua falta. Você não esteve aqui. Na célula é fácil. Na célula você olha, você percebe quem faltou, quem não faltou. Mas aqui na igreja é mais difícil, principalmente no culto maior, na reunião maior do culto. Certo? Também, a membresia comprometida, ela se expressa na busca da paz. Um membro de igreja fiel está comprometido com a manutenção da paz na congregação. Você se esforça para que a paz se estabeleça. Você ora por isso. E isso é importante, meus irmãos. Aí quando a gente fala em questão de paz, de ordem, a gente logo lembra da assembleia, né? Nós temos vivido que momentos bons de assembleia. Graças a Deus, alguém falou aí, eu digo amém. Por quê? Porque é importante que seja assim, deve ser assim. Mas às vezes saem umas coisas meio quentes. Tá, mas vamos discutir o assunto, mas dentro da paz, dentro da civilidade. Ok? Romanos 14, 19 e Tiago 3, 18. Por favor, Cosme, obrigado pela ajuda aí, tá, Cosme? Romanos 14, 19. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Ok? E Tiago 3,18, o que diz? Tiago 3,18. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Ok? Também, um membro comprometido, essa membresia, ela se expressa pela edificação uns aos outros. Um dos propósitos e alvos permanentes na reunião pública da igreja é a edificação mútua e promover, inclusive, a questão da fé. Tem uns que a fé está abalada, tem uns que está tropeçando aqui, e cabe uns aos outros de fortalecer, de edificar aquele irmão. Efésios 4, de 11 a 16. Efésios 4, de 11 a 16. Efésios 4, 11 a 16. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Atenção. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Gente, é possível. É possível essa questão, porque a questão dos dons, isso que Deus providenciou para a igreja, que cada um tem o seu dom, vai ajudar a preparar os santos para a obra do ministério. E cada um fazendo isso,
para que o corpo de Cristo seja edificado. E depois ele termina dizendo assim: dele todo o corpo ajustado, cada um fazendo a sua função, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Cada um fazendo aquilo que é próprio daquilo que Deus lhe deu como dom. E vai edificando uns aos outros. Um membro de igreja saudável e comprometido vem à semelhança de Deus ou de Jesus para servir e não para ser servido. Para prover e não para ser um consumidor. É muito fácil, meus irmãos. E a gente vê que as pessoas que não têm comprometimento, e são pessoas que às vezes cobram até mais do que os outros. É ou não é? E isso existe em todos os meios, e na igreja não é diferente. Mas um membro, então, comprometido é ele que se atenta para isso. Por favor, não venha para ser servido, venha para servir. Não venha para consumir, venha também para prover as necessidades dos outros. Isso é importante. Marcos 10, 45. Marcos 10, 45. Cosme. Marcos 10, 45. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. São versículos, meus irmãos, que vêm confirmar aquilo que nós estamos falando. Nós não estamos discutindo os versículos aqui por causa disso. Eles apenas estão autentificando aquilo que estamos falando a respeito da membresia, ok? E também, nessa questão do compromisso, ele se expressa também, ele adverte, admoesta aos outros. O membro comprometido, ele também está nessa questão. Falar a verdade em amor aos seus irmãos é uma delas, tá? Ajudá-los a evitar fracassos. Isso aqui é algo que deve ser feito de maneira antecipada, né? De maneira antecipada. Olha, cuidado, minha irmãzinha, cuidado, meu irmãozinho. Eu não estou falando de líderes para membros, eu estou falando de membros para membros. Olha, minha irmã, olha, isso aqui que está fazendo, olha, isso aqui que você está fazendo, pode causar algo aqui na frente. Cuidado. Encoraja os santos, ou a santidade. Encoraja a santidade. Fique firme, meu querido, fique firme. Deus está contigo. Vamos ler um texto aqui que pode te ajudar. E olha, fortaleça-se no Senhor, vá em frente, não desanime. Eu também, às vezes, me encontro nessa situação, mas vamos lá, levanta, vem comigo. E oferece o ombro, oferece a mão, e vamos lá. Às vezes, ou não é sempre, que a gente está disposto a isso. E eu entendo. Às vezes, é nós que precisamos. E às vezes nem sequer admitimos, não é verdade? Mas, numa igreja saudável, os irmãos devem se comprometer a essas questões, encorajá-los à alegria cristã. Também adverte e admoesta aos outros em algumas outras questões. Não interferir erroneamente na vida dos outros. Cuidado. Como você vai chegar na pessoa, como você vai falar com a pessoa.
Não ser um intrometido. Quase tem a mesma coisa aqui, né? E não ser um indiferente também, tá? Quanto aos cuidados. Porque às vezes você não quer ser um intrometido, você é indiferente e deixa que o outro caia no buraco. Está errado? Vamos ficar atentos, vamos ajudar uns aos outros. E eu quero fazer um apelo aqui para vocês. Dá licença, pastor Alexandre. Às vezes, quando isso acontece entre os irmãos, é muito bom, e a gente vê isso acontecendo, e eu me alegro com isso. Mas eu quero dizer para vocês que, como líderes, nós também precisamos. E muitas vezes eu tenho encontrado apoio. Mas eu quero incentivar os irmãos a olhar para os líderes, seu líder de célula, seu líder de grupo. Porque às vezes essa pessoa está à frente lá e ele não está em condições. Às vezes ele está numa luta grande com alguns problemas, às vezes na sua casa, pessoal, e ele precisa de ajuda, mas ele tem que estar lá em pé, ele tem que estar lá liderando, e ele não, às vezes não quer deixar transferir, passar aquela situação para as pessoas lideradas, e nós temos que ser sensíveis a essas coisas. Nós, como líderes, às vezes, em alguns momentos, nós questionamos, fazemos perguntas assim, exatamente para ver se um não precisa, em algum momento, de alguma coisa. Nós precisamos fazer isso, tanto dos líderes para com os membros, tanto dos membros para com os líderes, tá? Não é um pedidão de socorro, mas é um pedido de socorro. Certo? É assim, tem que ser assim. Tá bom? Sim. Posso só dar uma palavrinha? Acabei de chegar. Gente, eu estava num velório, tá? Oro pela família. Graças a Deus, a pessoa que faleceu é crente. Adverte e admoesta, não dos outros, é aos outros. Porque a gente admoesta conversando com o do lado e não com a pessoa que está errada. Uhum. Né? Então, a igreja ela vai na pessoa. Ok, obrigado. Porque, às vezes, a gente realmente fala no paralelo e não chega em quem, de fato, deveria estar ouvindo o que precisa ouvir, né? Ok. Obrigado, Cris. Isso mesmo, obrigado. Muito bem. Também, esse membro comprometido, ele busca a reconciliação. Os cristãos são pessoas que estão reconciliadas com Deus por meio de Cristo. E, por consequência, então, nós recebemos esse ministério da reconciliação. 2 Coríntios 5, de 18 a 21. Segunda Coríntios 5, 18 a 21. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Ok. Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Devemos, então, praticar a reconciliação. Ok? Mateus 5, 23 e 24. Mateus 5, 23, 24. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente sua oferta.
Devemos estar comprometidos no esforço para reparar rupturas e que isto deve ser rápido. Este versículo nos leva a falar isso. Deve ser rápido, porque você pode estar diante de uma ceia e não poder cear, de fazer uma oferta de não poder ofertar, tá? Então reconcilie rápido. Suporta os outros. A lista de membros é grande, né? Ok? Os ministros da reconciliação têm de ser pacientes e longânimos. Têm de ser caracterizados por humildade, de modo que não pensem de si mesmo mais do que convém. Mateus 5:5, por favor. Mateus 5:5, bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Romanos 15:1. Romanos 15:1, nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Ok. Prepara-se para as ordenanças. E aqui, meus irmãos, sabemos que as ordenanças são o batismo e a ceia do Senhor. E é um dos privilégios participar das ordenanças de Jesus Cristo. E nós devemos encarar isso realmente como um privilégio. E é uma grande tragédia o fato de que os cristãos negligenciem essas ordenanças de Jesus Cristo, e infelizmente isso acontece. Então, o membro ele deve regozijar-se com o batismo de novos crentes, fazer festa com eles. E também de examinar a si próprio antes da ceia do Senhor, antes da preparação da ceia, para que haja uma união saudável de amor entre os irmãos. E isto é algo entre você e o Senhor, que você deve fazer. E esses exercícios espirituais são usados como meio da graça ou de graça, meios que prestam um testemunho visível quanto aos resultados do Evangelho em sua vida e na vida da igreja. Apoia a obra do ministério. Um membro de igreja comprometido, ele libera recursos, tempo, talentos à manutenção da obra do Evangelho na igreja. De fato, ele vive a vocação bíblica para o corpo de Cristo. Um membro comprometido, ele recebe e aplica a graça de Deus por trabalhar para apoiar o ministério da igreja local, tornando, inclusive, isso mais excelente. A questão do dar e receber. Ele segue os exemplos dos macedônios, quando ajudou, quando Paulo precisou. E eu sei que isso no nosso meio acontece. E nós precisamos persistir em ajudar dessa forma. Tem duas perguntas aqui para reflexão. O que temos que primeiramente não recebemos de Deus? O que você possui que não seja de Deus? O que temos que não devemos estar disposto a dar de volta a Deus em adoração? O que será? Existe algo que lhe pertença? Precisamos sim ajudar, apoiar o ministério. Precisamos, às vezes, até talvez visitar o missionário. Devemos até ajudar aonde você vê deficiência em alguns ministérios da igreja. Precisamos esforçar para ajudar
em todas as frentes ministeriais da igreja. Ah, tal área está deficiente. Pois é, está deficiente mesmo. Não temos a quem trabalhar. Talvez seja você a pessoa que pode preencher essa vaga. E com isso, meus irmãos, nós estamos chegando ao final. Mas eu quero trazer para vocês aqui exatamente essa questão de que eu entendo, pelo menos, que essa igreja é uma igreja que ensina a respeito disso, tanto que nós temos uma boa parte, a maioria da igreja são membros comprometidos. Não é uma advertência aqui, não, é apenas uma aula para que a gente cumpra aquilo que Deus tem nos ensinado. Vamos continuar. E eu vejo pessoas piedosas que têm essa responsabilidade, às vezes, de nos procurar e falar a respeito disso. E isso deve continuar. Agora, o que nós precisamos fazer, talvez algo a mais, é de pessoas que se achegam aqui no nosso meio. Às vezes ficam anos e anos, e não tem essa responsabilidade, não vê essa necessidade, e isso não é bom. Pessoas, às vezes, que se achegam no nosso meio e logo vêm conversar com a gente a respeito, olha, eu quero fazer parte, eu desejo fazer parte. Nossa, mas já é isso, que legal, vamos lá. Tem um curso para fazer? Não, a gente faz o curso e tal. Isso é bom, mas a igreja toda tem e deve estar envolvida nessa questão. Para que a igreja cresça, para que o evangelho se expanda, para que todos ouçam a mensagem da cruz. Muito bem. Por que eu estou passando isso? Eu bati em alguma coisa aqui. Então, para concluir, deixar de associar-nos de maneira comprometida e permanente com o cabeça da igreja, por unir-nos ao seu corpo, é certamente um sinal de ingratidão. É forte isso. Tanto da parte de um coração pouco instruído, como de um coração insensível. Nós que temos o privilégio de viver em um país no qual podemos ainda unir-nos livremente em uma igreja local, devemos reter no coração essa admoestação. E de fato, na minha oração inicial, eu agradeci a Deus pelas portas abertas. E nós precisamos lutar por isso. E agradecer a Deus por isso. Porque nós estamos falando aqui de ser membros de uma igreja. Mas nós vivemos tempos difíceis, onde as igrejas estão sendo atacadas. E aí? Como é que vai ser? Né? Precisamos pensar nisso. Então nós temos que ser gratos, meus irmãos, gratos de poder fazer parte de uma igreja local. E considerar isso como um privilégio. E é importante que cada um trabalhe na vida do outro. É importante que Deus trabalhe. É importante que a igreja participe da sua vida, para o seu crescimento, para o seu bem. E dessa mesma forma também você deve fazer com os outros. E para a reflexão aqui, eu quero trazer 3 pontos aqui. Em uma escala de 1 a 10, como você avalia o seu compromisso com a membresia de sua igreja local? Se a sua avaliação não é nota máxima aí, eu peço para que você melhore. É possível. Está todo mundo sério aqui, né? Qual que é a sua nota? Já se perguntou aí? Não precisa falar, não, eu entendo. Fique tranquilo. Mas é importante que esteja lá em cima, tá, gente? Ok? Em geral, a sua igreja local dá atenção apropriada à membresia eclesiástica? Tem alguma crítica a fazer, gente? Pode fazer.
Vocês acham que essa igreja aqui, ela leva a sério isso? É. Temos falhas, certamente temos falhas. Se você quiser apontar, pode apontar. Alguém quer falar? Ok. Mas é uma reflexão que nós, como igreja, devemos passar por isso, né? Como uma igreja que tem membros profundamente comprometidos, está errado aqui o português aqui, desculpa, tá, Laura? Como uma igreja que tem membros profundamente comprometidos uns com os outros, podem mudar a percepção da igreja na comunidade. Vocês entenderam a pergunta? Como que isso pode acontecer? O que nós devemos fazer melhor? Alguém quer sugerir? Alguma sugestão? Porque a gente sabe que a crítica de fora é grave, é séria, tá? O pessoal cobra muito dos crentes. Mas nós precisamos melhorar em relação a essa questão, tá? Precisamos ser sal, ser luz. E às vezes até convidar as pessoas para saber como é que é. Vem comigo. Vamos ver como é que é. E talvez a pessoa possa sentir também esse mesmo prazer que a gente tem de conviver como igreja. Eu louvo a Deus pela igreja, gente. Porque é uma criação de Deus para nós muito importante. Vale a pena. Ah, se não fosse isso, não é verdade? Estaríamos em dificuldades aí. Vamos orar, agradecendo a Deus. Muito obrigado, viu, Cosme? Se me permite, posso dar um pequenininho, de 30 segundos. Eu quero, especialmente, falar, particularmente para a minha vida, o ano de 2021, em janeiro, foi quando eu fiquei viúvo. E eu quero agradecer a Deus pela vida de cada irmão dessa igreja, pelo apoio, pelo conforto, pelas orações. E eu gostaria muito, em particular, me desculpe os outros, mas eu quero agradecer a igreja como um todo. Mas, particularmente, eu senti isso de perto com um casal muito especial para a minha vida, que me acompanhou. Eu vou falar o nome porque eu sou grato a eles, Laura e Juvenal, pelo pastor Alexandre, no início, no começo, e pelo Dr. Valmir. Então, eu senti isso muito próximo, esses irmãos me ajudando. Isso se estendeu aos meus filhos. Há 2 anos, em janeiro, que ela faleceu. O primeiro ano foi muito difícil. Muitos de vocês sabem que eu busquei rotas de fuga diferenciada. E eu tive o apoio dessa igreja e incondicionalmente desses irmãos. E eu senti isso na pele. Então, vale a pena. E eu louvo a Deus por ter me dado o privilégio de ser membro dessa igreja. E quando eu mais precisei, Deus estava comigo e a igreja também. Obrigado, viu, Cosme? Por favor, pastor Alexandre, vem, pega aqui o microfone, ou esse mesmo aí. Ora, terminando essa aula de hoje, por favor. Nós vamos orar, mas antes eu queria lançar um desafio aqui para a gente. Hoje à noite, eu vou soltar uma lista. E eu quero desafiar os irmãos a passarem um dia em oração sem interrupção. Então, nós vamos orar 24 horas em sessões de 15 minutos. E eu vou pedir para você colocar o seu nome na lista. Se você não pode vir hoje à noite, você pode, então, escolher o horário e enviar pelo WhatsApp da igreja, tá bom? Mas a ideia, então, é que nós comecemos na meia-noite, 0 hora da terça-feira, e vamos terminar, então, na 0 hora da quarta-feira. Pelo que nós vamos orar? Nós vamos orar pela nossa igreja, tá bom? Então, o desafio é que 15 minutos, você escolha um horário no seu dia. Por favor, nos ajude com os horários da madrugada. Você sabe quem que vai orar na madrugada, né?
Mas você pode escolher, então, aquele horário. Não tem problema de termos mais pessoas orando no mesmo horário, mas nós gostaríamos de ter a lista completa. 24 horas de oração, sem interrupção, pelas nossas próprias vidas, tá bom? Então, hoje à noite, a gente vai lançar essa lista. Isso inclui também que ontem nós demos o start da primeira reunião daquele projeto Ame o Seu Vizinho, e foi uma reunião muito proveitosa, e nós pedimos exatamente isso, oração, porque começam as guerras difíceis, tá? Okay? Espirituais. Amém. Vamos orar. Obrigado, Deus, porque o Senhor enviou Jesus Cristo para dar a sua vida por nós pecadores. Obrigado porque o Senhor escolheu um povo para si. O Senhor escolheu a igreja para manifestar o reino de Deus aqui na terra. Obrigado pela igreja, porque aqui nós encontramos uma família da fé, onde nós temos laços pela fé, mas principalmente pelo compromisso que nós temos com o Senhor e uns com os outros. Que o Senhor nos ajude a cada vez mais dar valor à noiva de Cristo e a nos comprometermos com o Senhor Jesus e com a igreja local. Nós te agradecemos, ó Deus, porque é um privilégio fazer parte desse corpo. E oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os missionários Disa e Jonatas estão vendendo ali os cones. Aqueles que já contribuíram semana passada já sabem qual é um docinho, tá? Se você deseja e está preparado, por favor, passe ali e adquira para a sua sobremesa.